Senhor. Meus irmãos, abrir a palavra do Senhor em Gênesis, bem no primeiro livro, na ordem que está na Bíblia, o livro sagrado, a Santa Palavra de Deus. Nós vemos aí, bem no começo do primeiro livro, Gênesis. Aleluia. Capítulo 13, Gênesis, capítulo 13, no versículo 10 e 11. Eu vou ler, os irmãos apenas seguem. Gênesis, capítulo 13, e versículo 10. Agora sim. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amado Deus, Pai, estamos diante da Tua Palavra. Ela é inerrante, é única e poderosa, e pode nos conduzir à vida eterna. Este alimento, Senhor, que vem do céu, dado por Ti. Alimenta a nossa alma nesta noite, alimenta os Teus servos, e possamos regozijar naquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Gostaria de falar sobre a escolha certa. Aqui nós vemos a história de dois homens, mas tem um aqui que Deus já tinha feito uma promessa para ele. Deus tinha feito uma grande promessa. Abraão, homem de Deus, desde que o homem pecou, Deus vinha levantando homens, e Abraão foi um deles. Tanto é que é chamado pai da fé, porque o seu exemplo, a sua fidelidade para com Deus foi muito grande. É uma pessoa, um homem para ser espelhado, tanto na sua conduta física, espiritual, como pessoal, um homem que era ligado a Deus. E Deus tinha um certo envolvimento, vamos dizer assim, uma certa amizade com Abraão. Tanto é que no desenrolar dessa história, nós vemos que Deus tinha prazer de ouvir Abraão. Antes chamava Abrão, depois Deus mudou o seu nome para Abraão, mas a pessoa continua a mesma, não mudou, continua ali fiel a Deus. O que nos chama a atenção nessa história, antes Deus havia chamado Abraão e feito uma promessa para ele, fazer dele uma grande nação. Certo dia, Abraão, em um determinado lugar, Deus, ali na intimidade com ele, fala: Abraão, olha para o céu. Abraão olha, conta as estrelas. Ele não conseguiu, não. Eu não consigo. Assim será a tua descendência.
Depois foi a vez da praia. Está vendo as areias aí, Abraão? Pode contar cada grão dessa areia? Olha o mistério de Deus, né? A Trinidade. Agora tenta contar, né? Tenta contar. Os homens já conseguem, né, ir mais longe, vai naquele negócio de átomo, né? Que as partículas. Né? Mas homem nenhum conseguiu ainda falar quantos grãos de areia tem lá na praia. Né? É muita coisa, né? Mas olha a profundidade dessa palavra que Deus fala com Abraão. Conta! Não tem como, Senhor. Assim vai ser a tua descendência, tanto como a areia da praia. Aleluia! Palavra gloriosa, hein? Imagina Deus falar uma coisa dessa para você. Agora, ele já não era jovem, não. A sua esposa também não era. E chegou um determinado instante que ele já estava aos 100 anos, a sua esposa com 80. Aí Deus concedeu o primeiro filho. Mas antes aconteceu lá um monte de coisa. Aconteceu muita coisa. Antes de Deus cumprir a sua promessa. Mas, no desenrolar da história, Abraão tinha uma intimidade com Deus. E aqui nós vemos que Abraão e Ló pastoreavam juntos. Naquela época, eles não tinham lugar fixo. Eles eram conhecidos na história, se for ver a história, ensina que eles eram nômades. Né? E Deus conduzia os passos dele, logicamente. Eles dependiam, né, da terra, da chuva. Se voltarmos um pouquinho para trás na Bíblia, você vê que não chovia até o homem pecar. Mas quando o homem pecou, aí passou a chover. Antes diz a palavra que um vapor regava a terra. O que é esse vapor? Uma pequena brisa, né? Uma pequena garoa, coisa bem mortal. E era um negócio tudo controlado. Hoje, todo mundo reclama, mas não era para estar calor, está chovendo. Ah, mas não era para estar calor, está frio. Ou quando está frio, todo mundo fala, mas que negócio é esse? É época de frio, agora está calor. E o povo fala, esse negócio está bagunçado. Deus não tem nada a ver com isso, né? A Bíblia diz o quê? A natureza geme. Está tudo na Bíblia a resposta, né? A natureza geme. O mundo aí, alguns está de ponta cabeça. Um dia mais na época certa, não faz calor mais na época certa, né? Outro dia passou um tufão aqui no Brasil. Um tufão, eu pensei, aí passou a imagem lá, um negócio arrancando tudo pela frente. A sorte que quando chegou em terra firme desmanchou tudo, mas enquanto veio no mar, assim, veio arrancando tudo. Passou lá na praia, alguns barcos afundou, entortou poste, arrancou árvore. O negócio foi feio, mas teve pertinho. E antes a gente só via, né, para aqueles outros lados lá. Aí o povo fica assustado, terremoto. E o que a palavra fala? Quando vires falar de terremoto, rumores, né, de guerra. Então, é o sinal que Jesus está voltando, né? Mas naquela época era tudo uma bênção. Depois o homem pecou, o homem passou a arar a terra. E aqui mostra que eles saindo de um lugar para outro, faziam as suas tendas, armavam as suas barracas e ficavam determinado tempo. Mais um pouquinho para frente, você vê eles montando tenda e também montando ali o templo do Senhor.
do Senhor, eles levavam, né, as coisas do templo, a arca do Senhor, conforme o Senhor mandava, ordenava, e assim era feito. Mas aqui, na sua conduta, no seu costume, no seu dia a dia, houve um problema aqui entre Abraão e Ló. Houve uma certa contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Às vezes, né, quando o negócio vai mal, é melhor um lado ou pro outro. Ou às vezes dá um tempinho, depois, né? Quem já viu assim, às vezes parente, né, fica tempão longe, quando encontra é saudade, mas morar junto, o problema é sério, pega fogo para todo lado, né? E os dois eram tio e sobrinho. Mas eles entraram no acordo. Então faz o seguinte, aqui, né, disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, né? Ele quis dizer, nós somos da mesma família, mesmo sangue. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, escolhe a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? E Ló levantou seus olhos, aí veio um problema. Ele olhou para o lugar mais bonito que tinha. Não, então peraí, então eu vou para aquele lugar lá, né? Escolheu o lado da campina, o lado que era mais verdinho, aposto que tinha lá umas minas d'água boa, então usou de esperteza, né? Mas Abraão ficou então com o lado que ele não escolheu. Aí você vê o desenrolar da história, um pouquinho mais para frente, você vê Ló sendo levado cativo. O que é levado cativo? Foram lá, saquearam a tenda dele, as coisas dele lá, e levaram Ló, levaram alguns deles, as coisas dele. Em outras palavras, como escravo, estava preso, né? É como se chegasse os piratas lá e levasse tudo. Não é pirata não, né? Eu só estou dando um exemplo aqui, viu, você? Levou a Ló. E o tio, muito bom, muito amoroso, soube da situação, homem de Deus, pegou lá uma turma lá e foi resgatar o tio. Ô tio bom, né? É tão bom, né? Quando a gente tem alguém que olha pela gente, alguém que se preocupa com a gente, né? E tem pessoas, ainda existem pessoas que dão a vida. A maioria é as mães, né? As mães que fazem tudo para os filhos, né? Elas morrem, mas não deixam os filhos morrer, né? Embora a Bíblia mostre que tem uma mãe que chegou a cozinhar o filho, mas existem ainda pessoas assim, né? Homens, mulheres, cheios de compaixão, cheios do amor de Deus, que não tem prazer de ver as pessoas sofrerem, e quando pode, ajuda, né? Porque às vezes a gente não tem nem o que fazer, a gente fica com dó, faz igual aqueles. Faz igual aquela história do samaritano, né? Passou um, olhou de longe e foi embora. Passou o outro, olhou, não fez nada também, ficou com medo de se envolver. O outro ficou com medo de ser bandido, foi embora. Aí veio o samaritano, colocou no seu cavalo, cuidou dele, levou no lugar lá, cuidou dele, ainda pagou a despesa. Mas tem gente, ainda tem pouco, mas tem, né? Abraão fez isso, foi lá, resgatou seu sobrinho e continuaram a vida
parte linda mesmo que eu gosto de ver na Bíblia. Abraão estava tranquilinho, vivendo, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levantou a palavra com amor, trabalhando, né? Louvando a Deus. De repente Deus chama Abraão e fala: olha, o povo lá da terra, lá não fala não, o povo lá de Sodoma e Gomorra, o pecado deles está muito cheio, está muito forte. O pecado lá está difícil. E eu vou ter que tomar uma decisão, o juízo vem. E Abraão já começou a chorar. Né? Fico imaginando a cena. Foi se entristecendo e tal. Né? E ele fala com Deus: ó Deus. Ele falou o nome do tio não. Ele falou: ó, se tiver lá. Ele começou do lado de cima ainda. 40. Não, se tiver lá 40. Se tiver lá 30. Não, se tiver 30 justo lá, eu vou destruir. Ô Senhor, não liga não, que eu vou falar de novo. E se tiver lá 10? Se tiver lá 10, eu não destruo. Qual dos 10? E Abraão ficou preocupado. Mas quantos justos será que tem lá? Como é que será que está meu sobrinho lá? A família dele? Mas se tiver lá um justo, por causa de um justo, eu não destruirei. Faz assim então. Vai lá e... Aí Deus manda um anjo e avisa a Ló: olha, você está hora, você tira a sua família, sai daqui de Sodoma e Gomorra, porque Deus destruirá o lugar. E Ló, temente a Deus, avisou a família. Digamos que falou com alguém, mas só a família também, né? Resumindo, o anjo ainda deu uma alternativa: olha, se vocês saem, nada de olhar para trás. Nada de olhar para trás. Porque se olhar para trás, vai ter juízo também. Quando chega a hora marcada, o momento de vir o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, estava lá a família fugindo, saindo. E quando eles acabam de sair da cidade, começa a descer fogo, começa a descer enxofre e consumir a cidade. A destruição foi total. E quando, chegando em determinado lugar, a mulher de Ló virou para trás. Por que ela virou para trás? Porque tinha uma história lá atrás, né? Não é simplesmente, né? Não é fácil não, a gente critica, mas não é fácil não, né? Imagina. A mulher quantas enxadadas ela deu lá, né? Tem uma irmã minha, eu cresci vendo ela fazendo massa de cerveja, sabe aquela massa para o pedreiro fazer, rebocar, sentar tijolo. Eu vi muitas vezes minha irmã fazer isso, porque os meus sobrinhos eram todos pequenos, então eles, até eu era pequeno, às vezes a gente carregava de um tijolo e tal, mas não dava para fazer muita coisa. Mas eu via minha irmã, ficava admirado, né? Então a pessoa constrói alguma coisa e eu ficava admirado, porque a minha irmã ajudou a construir. Hoje estava um casão, na época era uma casa pequena, hoje os filhos moram tudo em volta, uma
casa bonita, os filhos tudo forte, tudo saudável, tudo trabalho, todos ganham bem, né? Então uma família estruturada. Mas quando você olha lá atrás, você vê o sofrimento, né? Quem passa olha e vê aquele casal, oh, família abençoada, mas vê lá atrás, né? O sofrimento da pessoa para chegar naquele patamar. Então, eu imagino que o que a mulher de Ló fez foi querer ver, essa hora minha casa já foi pro chão. Os meus vizinhos, né? Olha, irmão, a bênção que Deus tem para você não é para ninguém, né? Mas a gente fica preocupado, se sobrar um pouquinho eu dobro, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar uns pobres, a minha família toda. Ajuda só os parentes, né? Deus está te dando. Desfruta da bênção de Deus, né? A salvação é para você, desfruta da salvação. Aleluia! É lógico que tudo que é como o amor de Deus está em nós, quando a gente recebe a salvação, a gente sai distribuindo a salvação também para toda a gente. Quer que todos também se cheguem, né? E é bíblico que nós devemos ir mesmo, resgatar as almas. Mas aqui eu falo mais coisas materiais, né? Aquelas coisas de afinidade e tudo mais. Aleluia! Então, em toda a nossa vida, às vezes Deus nos coloca em situações assim de tomar decisões que às vezes é difícil, às vezes não é fácil, né? Você ouvir a voz de Deus, a pessoa, Deus chama você e fala assim, olha, vai para tal lugar. Eu conheci uma missionária e ela queria ser muito missionária, né? Deus levou ela, Jacira o nome dela, acho que é isso mesmo. Eu não lembro muito bem, acho que é Jacira. E Deus, mano, o primeiro lugar que Deus mandou ela foi para a Amazônia. Deus falou para ela, você vai para a Amazônia. E ela pensou que ia ser tudo maravilha, né? Aí Deus fez ela ir lá para o meio dos índios. Chegando lá, ela pregando que Jesus cura, e ela não sabia falar muito bem, né? E ela, Jesus cura, né? E os índios, Jesus cura. E um dia os índios pegaram ela de jeito, grudaram no braço dela, Jesus cura! Ela, cura? Jesus cura! Né? Que negócio você prega, você tem que saber o que você prega, porque se você pregar que Jesus faz isso, Jesus não fizesse, está enrolado. Né? Às vezes você vai orar para a pessoa quer uma coisa, se não acontece do jeito que ela quer, já fica chorando. Mas quando Deus faz, você tremendo. Aquela mulher não estava entendendo isso aqui, aquele monte de índio, eu falo, agora eu vou virar sopa de índio. Porque os índios lá eram assim, se não fosse do jeito deles, virava sopa. E ela ali assustada com os índios, tudo, Jesus cura! E eles batendo pé já, né? Jesus cura! Aí arrastaram ela para o meio do mato e aquele monte de índio atrás dela, agora eu vou virar sopa mesmo. Eu não sei quem tem esse dentro dela, eu estou falando Jesus cura e eles cura, né? Aí levaram ela para uma cabana lá, que os índios assim, se tiver alguém doente, enfermo, eles isolam. Quando eu hoje estava vendo esses dias no jornal, se nascer com defeito, eles matam. Qualquer problema que tem, eles, né, dão fim. E tinha uma mulher lá que estava apodrecendo, cheirando mal, mas estava lá isolada numa cabana lá. E a mulher estava vegetando já. E quando chega lá, eles abrem a hora que ela entra, não sei como é que chama, eu acho que é a hora mesmo. A cabana lá dos índios. Eles abrem lá e quando ela chega, ela já fez assim.
ela pensou em sair correndo porque o cheiro era muito forte. E os índios, Jesus, cura! Cura! Ela fala, agora, e agora, Jesus? Aí ela pegou e falou que orou a Deus, agora, Senhor. Agora eu entendi, eles querem que Jesus cure. Se o Senhor não curar aqui, eu vou virar sopa. E o Espírito Santo falou para ela, tira todo mundo da cabana, deixa só a moça doente. Ela falou, sai todo mundo, sai todo mundo. E ela empurrou todo mundo para fora, os índios ficou assustado, mas saiu. E ela falou assim, agora, Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo falou para ela, cada todas as ervas que você encontrar aqui em volta aqui, e dá um banho nela. Então, olha como é que o Espírito Santo faz, né? Ela foi lá e deu um banho na mulher, e ela falou, meu Deus do céu, ela era enjoada, né? Agora tem que dar um banho na mulher, tudo podre e tal. Agora deu um banho, depois o Espírito Santo mandou ela ungir. Ela falou assim que começou a ungir a mulher e a enfermidade foi sumindo diante dos olhos dela. A mulher ficou com a pele igual de bebê. Os índios, o chefe ajoelhou ali e começou a falar, Jesus cura, Jesus cura. Todos os índios que ela, assim, o negócio é o chefe. O chefe da tribo que fizer uma coisa, os outros tudo faz. Quando o chefe ele ajoelhou e fala Jesus cura, aceitando Jesus como Salvador, toda a tribo aceitou Jesus como Salvador. Né? Isso, segundo a missionária, né? Então, quando Deus quer fazer, Ele faz, né? Então, a ordem de Deus, às vezes a gente não sabe, né? E Deus chama a gente para alguma missão, para alguma coisa, mas a gente nunca sabe para onde Deus vai mandar. Então, saber escolher. A melhor escolha que a gente fez já na nossa vida foi quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Ele nos deu opção, né? Caminho estreito que conduz à vida eterna. Caminho largo, espaçoso, muitos são os que entram por ele, né? Mas Deus sempre coloca-nos a fazer escolhas na nossa vida. Mas o mais importante é ouvir o que Deus tem para nós. Ló escolheu o que estava bonito, né? O que ele conhecia e sabia que era bonito, que era bom. E nem sempre é o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, para nós, o que Deus quer para nós, não é que Ele quer, nós sofrendo não, né? A Bíblia, a palavra do Senhor diz que Ele nos dará o melhor desta terra. Nós comeremos o melhor desta terra, se formos fiéis. Aleluia! Então, às vezes nós passamos por situações, né? Mas quando nós deixamos as coisas acontecer dentro da vontade de Deus, Deus sempre tem o melhor para nós. Ló escolheu, olha só quanta coisa aconteceu, né? Ele escolheu aquilo que agradava os seus olhos. Quanta coisa ruim aconteceu com Ló. E Abraão foi próspero, Deus abençoou ele grandemente, multiplicou a sua descendência, foi um homem muito abençoado. Sofreu, se você ler a história, teve alguns, né, contratempos, não foi só dias de glórias, mas lá no final entrou para a história, né? Aleluia! Então, se nós formos fiéis, a bênção do Senhor, ela nos perseguirão, ela correrão atrás de nós, né? Lá no seu trabalho, às vezes tem lá uma posição elevada lá,
Você não precisa empurrar ninguém. Se Deus estiver na sua vida, se for da vontade de Deus te exaltar lá, Ele vai te exaltar. Na igreja é a mesma coisa, né? Eu já vi muita gente falando assim: ah, mas eu não aceito ser cauda, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Mas você faz parte do corpo de Cristo, né? Se você for fiel, esperar em Deus, Deus vai sempre colocar em lugar de destaque. Aleluia. Às vezes, e tem a questão do chamado, né? Tem também a questão do chamado. O chamado que Deus tem para um, não tem para o outro, né? No caso aqui de Abraão, o chamado de Deus para Abraão foi diferente para Ló. Tanto é que quando Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, né? Não era para ele levar Ló junto. E ele levou, né? Mas aí é outra história, é outro assunto. Amém? Mas, resumindo, é sempre bom fazer uma boa escolha. A escolha errada pode nos trazer grandes, dolorosos transtornos, sofrimentos amargos. Aleluia! Mas às vezes a gente vai orar, às vezes a gente vai falar com Deus e Deus fala: faz isso. Vou dar só um exemplo, só para terminar. Jonas, homem de Deus, de intimidade com Deus, profeta do Senhor. O que Deus falou para ele? Vai ali, fala para o povo, se não fizer assim, 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 o juízo vai vir. Manda o povo se arrepender. E ele achou: não, peraí, aquele povo lá, ele deu meia volta e foi para o outro lado. Foi para o lado contrário daquilo que Deus queria para ele. Então às vezes Deus fala conosco: olha, faz isso, vai para tal lugar, né? E é difícil às vezes tomar aquela decisão, fazer aquilo que Deus está pedindo. Às vezes não é fácil não, né? Às vezes é uma situação muito humilhante. Às vezes é para uma cidade que não tem muito recurso. Às vezes é para uma cidade grande e chega lá tudo mais sofrido, tudo mais corrido, tudo, né? Mas às vezes é lá que Deus quer te abençoar. Às vezes é aqui que Deus quer te abençoar. Às vezes é lá na sua casa, às vezes é lá com o seu vizinho, e assim por diante, né? A gente nunca, mas às vezes a gente sabe que Deus está falando, Deus está insistindo e a gente está teimando. Não, Senhor, tem como fazer diferente não? Né? Mas o segredo, né, é a gente fazer uma boa escolha. E quando Deus faz para a gente, melhor ainda, né? Você já pensou? Você toma a decisão errada, chega lá na frente e você: ai, Senhor, né? Mas se Deus fizer por você, lá na frente fala assim: peraí, foi o Senhor, eu não quis ir não, mas eu obedeci, então o Senhor faz isso, né? Você tem como chegar diante de Deus e falar: ó, Senhor, peraí, e a tua palavra? O Senhor não falou isso, não falou aquilo, né? E Deus, é uma maneira, né? Eu já vi, a minha filha faz isso. Às vezes eu vou dar um cutucando na minha filha: peraí, pai, mas não é o Senhor que falou assim? Não é o Senhor que, né, que é assim? Né? Então a minha filha tem 11 anos, ela já sabe, né? Então às vezes a gente pode fazer isso com Deus. Se, ou porém, né, se tivermos, né, crédito para isso, né? Às vezes nós estamos só devendo para Deus e ainda queremos exigir. Você viu o que Abraão fez? Tinha crédito com Deus. Peraí, Senhor, mas se tiver lá 10 justos, se tiver 10 lá é um monstro, mas se tiver lá um, se tiver um lá, eu não, Senhor. Oh, maravilha! Amém, que Deus abençoe.
em nome de Jesus, que nós possamos fazer sempre boas escolhas, e o melhor ainda, que Deus possa escolher sempre caminhos planos para nós andar, né? Que andar caminho tortuoso, e sobe, desce, e vai para lá e vai para cá, é doloroso, é difícil. Mas se Deus tomar a nossa frente, nos conduzir, nós vamos andar, né? Como se estivesse pisando em algodão, andar macio, né? Aleluia! Que Deus abençoe e leve em paz a todos. Concede um final de semana próximo, abençoado para a glória do nome de Jesus. Vamos colocar de pé.